Você já parou para pensar no que leva alguém a entregar a própria vida por aquilo em que acredita? Pois é, Estevão foi esse tipo raro de pessoa. Não era apenas um nome nas páginas da Bíblia, mas alguém de carne, osso e muita fé. Conhecido como o primeiro mártir da história da igreja primitiva, Estevão não buscava fama, púlpito ou prestígio. Ele queria viver e, se preciso, morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Na Bíblia, ele aparece entre os 7 primeiros diáconos escolhidos. Mas o mais curioso é que, embora seu papel inicial fosse servir às mesas, sua influência se estendeu muito além disso. O nome dele, Stefanos, vem do grego e significa coroa, o que combina perfeitamente com seu fim glorioso. A coroa, nesse caso, não foi feita de ouro, mas de coragem, fé e fidelidade até a morte. Estevão é descrito como um homem cheio de fé, de sabedoria e repleto do Espírito Santo. Dá para imaginar o impacto que ele causava onde quer que passasse? Não era alguém que apenas sabia falar bonito. Seu estilo de vida e suas atitudes confirmavam tudo o que ele dizia. Ele era o tipo de pessoa que carregava a glória de Deus no olhar, na voz e nas escolhas diárias. E sabe o que mais me chama a atenção? É que mesmo com tão poucas linhas sobre ele no texto bíblico, a imagem que temos é de alguém extremamente firme em seu propósito. Enquanto muitos estão preocupados em ser alguém, Estevão se preocupava em ser servo, e isso já o tornava grande. Não havia ego, só entrega. Ele vivia como um verdadeiro cidadão do céu, desapegado das glórias terrenas. Além disso, não podemos ignorar o quanto a presença do Espírito Santo na vida dele fazia diferença. Ele não operava baseado em força humana. Era o tipo de homem que, mesmo diante da pressão, permanecia calmo. Sabe aquela paz que ninguém entende? Era assim com Estevão. E quando você lê a história dele, percebe como a fé verdadeira molda o caráter de alguém, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, antes mesmo de mergulharmos nos conflitos e nas consequências de sua caminhada, vale a pena parar aqui e refletir. Será que temos vivido com essa intensidade? Será que nossas escolhas diárias mostram ao mundo que somos seguidores de Jesus, como Estevão mostrou? Fica esse ponto de partida, porque o que vem a seguir é ainda mais desafiador. Na correria do crescimento da igreja primitiva, era impossível que os apóstolos fizessem tudo sozinhos. Foi aí que surgiu a necessidade de levantar homens com bom testemunho para servir nas tarefas práticas, e Estevão estava entre os escolhidos. Mas não pense que ser diácono era algo menor, muito pelo contrário. Ser diácono era ser confiado com o cuidado direto do povo, principalmente das viúvas e necessitados, que muitas vezes eram esquecidos na sociedade. A função dele incluía a distribuição de alimentos, o que hoje seria como coordenar ações sociais, garantir que ninguém da comunidade passasse fome ou ficasse desamparado. Imagine a responsabilidade de organizar tudo isso, em meio a uma multidão crescente, cheia de culturas e línguas diferentes. Não era simples, mas Estevão se destacou. Ele não apenas fazia com excelência, e isso era evidente para todos à sua volta. Só que o mais impressionante é que ele não se limitou às mesas. Enquanto muitos teriam se acomodado na zona de conforto, Estevão foi além. A fé que ele carregava dentro de si transbordava em cada conversa, em cada gesto. Ele não deixava passar uma oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo que isso significasse enfrentar olhares tortos ou comentários maldosos. Ele sabia que servir às mesas era importante, mas servir ao reino de Deus era maior ainda. E aí vem um ponto que muita gente esquece. Estevão realizava milagres e sinais, assim como os apóstolos. Ele não era só um diácono. Ele era um instrumento do Espírito Santo, cheio de graça e poder. Isso mostra que Deus não escolhe cargos. Ele usa corações disponíveis. Estevão era exatamente esse tipo de pessoa, disponível. E Deus o usava poderosamente, não por posição,
mas por entrega. Quantas vezes, nos dias de hoje, a gente acaba esperando uma oportunidade oficial para começar a servir? Espera um título, uma função, um microfone. Mas Estevão nos ensina que o chamado de Deus acontece no caminho, não apenas no palco. Ele servia com as mãos, pregava com a boca, mas o mais importante, fazia tudo com o coração voltado para a glória de Deus. E talvez seja justamente por isso que ele incomodava tanto. Pessoas assim revelam o quanto outros estão acomodados. Ele mostrava com sua própria vida que é possível ser espiritual mesmo em tarefas cotidianas. E olha que isso é um baita lembrete para todos nós. Seja empilhando cestas básicas ou abrindo a Bíblia para ensinar, tudo pode ser feito como um ato de adoração. E foi isso que Estevão viveu com intensidade. A gente sabe que quando a luz brilha, ela incomoda as trevas. E com Estevão não foi diferente. À medida que ele crescia em graça, poder e ousadia na pregação do Evangelho, também crescia a oposição. Os primeiros a se levantarem contra ele foram os da sinagoga dos judeus helenistas, judeus da diáspora que falavam grego e, ironicamente, compartilhavam da mesma origem cultural que ele provavelmente tinha. Ou seja, o problema não era cultural, era espiritual. Estevão falava com tanta sabedoria e autoridade que ninguém conseguia rebater seus argumentos. Isso gerava uma mistura de raiva e frustração nos seus adversários. Como não podiam vencer pela lógica, apelaram para a malícia, subornaram falsas testemunhas. O plano era simples, mas maligno: acusá-lo de blasfêmia contra o templo e contra a lei. Isso era gravíssimo. Era como se estivessem dizendo que ele estava ofendendo as bases da fé judaica. Com base nessas mentiras, Estevão foi levado ao Sinédrio, o mesmo conselho religioso que havia condenado Jesus Cristo anos antes. A cena era quase um déjà vu espiritual. Novamente, um homem justo, cheio do Espírito, estava diante de uma corte injusta. Só que tem um detalhe poderoso nessa história. Enquanto todos olhavam para ele com desprezo, a Bíblia diz que seu rosto parecia o de um anjo. A presença de Deus era visível, mesmo em meio ao caos. Esse momento no Sinédrio revela muito mais do que um julgamento. É o confronto direto entre a religiosidade vazia e o evangelho vivo. Os líderes religiosos estavam apegados à forma, mas Estevão pregava a essência. Eles idolatravam o templo, a lei, a tradição, enquanto ele anunciava o Cristo ressurreto, que veio cumprir tudo isso. O choque era inevitável. A pregação de Estevão era um espelho mostrando as falhas do sistema. É importante entender que, naquele momento, Estevão não estava apenas se defendendo. Ele estava sendo usado como porta-voz do céu, chamando um povo rebelde ao arrependimento. E mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida, ele não se calou. Isso nos ensina uma verdade dura, mas necessária. Nem toda oposição é sinal de erro. Às vezes, ela é justamente a evidência de que estamos no caminho certo. E é aqui que começa o ponto de virada. Estevão estava diante de homens poderosos, cercado por acusações falsas e ameaças reais. Mas ele sabia quem estava ao seu lado. O sumo sacerdote verdadeiro, o advogado celestial. Isso fez toda a diferença. Em vez de recuar, ele vai dar um passo ainda mais ousado, abrir a boca e soltar um dos sermões mais impactantes da Bíblia. Mas isso, é claro, é assunto para o próximo tópico. Sabe aquela expressão, responder à altura? Estevão levou isso a outro nível. Diante do Sinédrio, em vez de entrar em pânico ou se vitimizar, ele faz algo que poucos fariam: prega um sermão completo. E não foi qualquer sermão. Foi uma verdadeira aula de teologia bíblica, começando lá em Abraão e chegando até Jesus Cristo. Ele costurou toda a narrativa da redenção com maestria, como quem conhece não só os textos, mas o Deus por trás deles. É impressionante como ele percorre a história de Israel de forma cirúrgica. Fala da fé de Abraão,
da rejeição de José por seus irmãos, do chamado de Moisés e da construção do tabernáculo e do templo. Mas o objetivo dele não era ensinar história, era mostrar que, desde o início, o povo de Deus tinha um padrão: resistir aos mensageiros enviados por Deus. E ali, no presente, eles estavam repetindo o erro, rejeitando o próprio Messias. Quando Estevão cita Moisés, ele deixa claro: o povo o rejeitou, mesmo quando ele tentava defendê-los. E esse padrão de rejeição dos profetas segue ao longo das Escrituras. Isso não era uma crítica vazia, era uma revelação dolorosa. Estevão estava dizendo com todas as letras que os líderes do Sinédrio estavam agindo como seus antepassados idólatras, que perseguiram e mataram os justos. A ferida foi exposta e doeu. Ele ainda fala de Davi e de Salomão, destacando a construção do templo, mas com um recado claro: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Aquilo, para um judeu devoto, era uma afirmação chocante. Mas não era uma heresia, era uma citação direta dos profetas. Estevão estava desmontando, com amor e verdade, a ideia de um Deus enclausurado num edifício. O Altíssimo é soberano, presente e maior do que qualquer construção. Só que o ponto alto, ou melhor, o ponto de ruptura, veio quando ele denuncia a dureza de coração daqueles homens. Ele os chama de obstinados, resistentes ao Espírito Santo. Diz que eles traíram e mataram o justo, o próprio Jesus Cristo. Imagina o silêncio pesado no ar. Imagina os rostos fechados, os punhos cerrados. Estevão sabia o que estava fazendo, mas ele também sabia quem estava com ele. O sermão de Estevão não foi feito para agradar, foi feito para libertar. Foi uma mensagem direta, profunda, corajosa. E olha só, ele não usou milagres nem argumentos emocionais. Usou a palavra de Deus. Isso nos ensina que o poder de transformar corações não está em métodos criativos, mas na clareza da verdade. E ele foi fiel até o fim, sem rodeios, sem medo. O sermão terminou, mas as consequências viriam com força e nos levam direto para o martírio. O sermão havia terminado, mas o ambiente no Sinédrio ficou em chamas, não de fogo visível, mas de ódio queimando nos corações. Aqueles homens religiosos não suportaram ouvir a verdade. A pregação de Estevão foi como uma flecha certeira no orgulho deles. E ao invés de se arrependerem, escolheram o caminho mais fácil: calar o mensageiro. Só que não sabiam que estavam prestes a assistir a uma das cenas mais gloriosas da história da igreja. Enquanto os líderes rangiam os dentes de raiva, Estevão olhou para o alto e teve uma visão que o mundo jamais esqueceria. Ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Isso mesmo, Jesus Cristo, o advogado celestial, o sumo sacerdote eterno, estava de pé. Não sentado em majestade, mas em pé, como quem se levanta para receber um campeão. Que cena, que honra! Foi como se o céu dissesse: você não está sozinho, Estevão. Mas os homens não entenderam. Tomados de fúria, taparam os ouvidos, gritaram e avançaram contra ele como uma multidão selvagem. Não houve julgamento, não houve misericórdia. O arrastaram para fora da cidade e começaram o cruel apedrejamento. Um a um, lançaram pedras sobre aquele homem de fé. E mesmo com o corpo sendo dilacerado, sua alma permanecia firme. Ele não amaldiçoou, não xingou, não se revoltou. Em vez disso, orou. Sim, orou por quem o estava matando. Suas palavras foram um eco da cruz. Senhor, não lhes imputes este pecado. A semelhança com Jesus não era coincidência. Assim como o Mestre, Estevão perdoou em meio à dor. E em seguida, com o rosto voltado para o céu, entregou seu espírito a Cristo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ali, em meio às pedras, ele foi coroado. Morreu com honra, viveu com propósito e entrou nos céus aplaudido. Mas tem um detalhe que não pode passar batido.
A Bíblia diz que as vestes dos que o mataram foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele estava ali, consentindo com tudo, talvez até orgulhoso do que acontecia. Mal sabia ele que, alguns capítulos depois, seu nome mudaria para Paulo, e ele se tornaria o maior evangelista da história. Sim, o sangue de Estevão seria a semente de um novo apóstolo. A morte de Estevão não foi o fim. Foi o começo de uma nova fase na missão da igreja. Foi como uma faísca que incendiou corações e espalhou a mensagem. Estevão caiu, mas sua voz ecoou. Seu corpo silenciou, mas sua fé gritou. Ele não morreu em vão. O sangue dos mártires sempre anuncia vida. E é por isso que até hoje, ao lembrar de sua história, sentimos que algo em nós precisa mudar. Mas antes de falarmos disso, é hora de refletir nas lições que sua vida nos deixou. A vida de Estevão é tão curta nos registros bíblicos e ao mesmo tempo tão profunda em significado que parece ter sido esculpida à mão pelo próprio Deus para nos ensinar lições que atravessam séculos. A primeira delas é clara. O caráter vem antes do cargo. Antes de operar milagres, pregar no sinédrio ou ter visões dos céus abertos, Estevão já era conhecido como um homem de boa reputação, cheio de fé e do Espírito Santo. É isso que sustenta qualquer ministério: integridade no secreto, coerência no dia a dia. E aqui vai um conselho prático. Se você quer crescer espiritualmente, comece onde está. Como você trata as pessoas? Como age no trabalho? Como reage quando ninguém está olhando? Fé verdadeira gera frutos visíveis. A reputação de Estevão falava antes que ele abrisse a boca. Ele não precisou de uma plataforma. Ele foi uma. A mensagem dele era a própria vida. Isso é algo que qualquer um pode começar hoje, com pequenos atos de coerência e graça. Outro ponto que brilha na caminhada de Estevão é o quanto ele conhecia as Escrituras. Não pense que ele só decorava versículos soltos. Ele entendia a teologia bíblica como um todo. Do chamado de Abraão ao Templo de Salomão, ele conectava cada parte da história de Israel com o plano de Deus revelado em Cristo. Isso nos desafia a ir além do básico. Que tal separar alguns minutos por dia para mergulhar mais fundo? Comece pelo livro de Atos, depois vá para Gênesis. Aprofunde-se, sua fé vai agradecer. Também aprendemos com Estevão que a verdade precisa ser dita com clareza, mesmo quando fere. Ele poderia ter suavizado o sermão, usado metáforas mais leves, feito uma pregação politicamente correta. Mas não. Ele falou como quem se importa. Confrontou em amor, sem medo de ser rejeitado. Às vezes, amar é justamente dizer o que ninguém quer ouvir. Isso vale para nossas conversas também. Não se trata de ferir, mas de libertar através da verdade. E o que dizer da soberania de Deus em meio ao sofrimento? Estevão não foi vítima do acaso. Sua morte fazia parte de um plano maior, arquitetado pela providência divina. Deus não desperdiça dor. E se você está passando por momentos difíceis, lembre-se, há um propósito nisso. O sangue de Estevão regou a terra, mas quem colheu os frutos foi a igreja. Não subestime o que Deus pode fazer com sua fidelidade em tempos de crise. Por fim, vem uma das cenas mais emocionantes. Jesus em pé à direita de Deus. Essa imagem é um lembrete poderoso. Cristo não nos abandona na hora da dor. Ele se levanta, ele intercede, ele nos sustenta. Nos momentos em que ninguém nos entende, quando tudo parece desmoronar, há um advogado celestial nos defendendo. Estevão viu essa verdade. E você, está disposto a enxergar Cristo mesmo em meio às pedras da vida? Porque isso muda tudo e nos prepara para entender o legado que ele deixou. Algumas vidas deixam rastros, outras deixam raízes. A de Estevão fez as duas coisas. Quando ele foi apedrejado, a intenção era silenciá-lo. Mas, ironicamente, foi naquele silêncio forçado que sua voz se tornou imortal.
Sua morte não apagou a mensagem. Espalhou. A igreja primitiva, que até então estava mais concentrada em Jerusalém, passou a se espalhar, impulsionada pela perseguição. Estevão, sem saber, se tornou o estopim de um movimento missionário global. Logo no capítulo seguinte, vemos Felipe, outro dos 7 diáconos, pregando com ousadia. Coincidência? Nem um pouco. A coragem de Estevão inflamou corações. É como se o fogo que o consumiu tivesse acendido tochas em outros. E essa é a mágica do sangue dos mártires. Ele não mata a fé, ele a multiplica. Quando alguém vive com intensidade, deixa marcas profundas, marcas que não apagam com o tempo. E o caso mais emblemático de todos está aos pés de Estevão. Literalmente, lá estava ele, Saulo de Tarso, guardando as vestes dos assassinos. Um fariseu zeloso, inimigo da fé, assistindo tudo. O que será que passou na mente de Saulo ao ver aquele homem orar por quem o matava? Talvez na hora ele não entendesse, mas algo ficou ali, plantado. Porque mais tarde, no caminho para Damasco, aquele mesmo Saulo seria confrontado pelo próprio Cristo e se tornaria o apóstolo Paulo. Pense nisso. O maior perseguidor virou o maior pregador do Evangelho. E tudo começou com o testemunho de um homem que preferiu morrer a negar sua fé. Isso mostra que a graça de Deus não tem limites. Ela transforma o ódio em arrependimento, o algoz em discípulo, a morte em missão. E isso continua acontecendo até hoje. Pessoas encontram Jesus por causa da semente deixada por alguém que não abriu mão de sua fé. O legado de Estevão é, portanto, muito mais do que histórico. Ele é espiritual, é missionário, é eterno. A igreja não encolheu com sua morte. Ela cresceu, ela se fortaleceu. E isso nos mostra que perseguição não é o fim da linha, mas muitas vezes o começo de um novo capítulo. A fé não se apaga com a dor. Pelo contrário, ela se purifica no fogo e se espalha como vento. Por isso, quando olhamos para a história de Estevão, não vemos apenas um mártir. Vemos um catalisador do reino, um eco de Cristo, uma inspiração viva. E talvez seja por isso que sua história ainda pulsa em nossos corações, como um chamado urgente para vivermos com mais propósito. Mas antes de concluir tudo isso, ainda precisamos refletir em como aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Vamos a isso. A história de Estevão é mais do que um relato antigo, é um espelho moderno. Ela nos olha nos olhos e pergunta: e você está disposto a viver com essa intensidade? Porque o testemunho de Estevão não é apenas algo bonito de se admirar. Ele é um chamado à fidelidade, à coragem e a uma espiritualidade que não se esconde nos bastidores da vida, mas que brilha mesmo quando o palco vira tribunal. Ser cristão à luz da vida de Estevão vai muito além de frequentar cultos ou decorar versículos. É viver com o coração inteiro voltado para Jesus Cristo, mesmo que isso custe caro. É amar mais a glória de Deus do que a própria reputação. É ter coragem de confrontar o pecado com a verdade, mesmo sabendo que o preço pode ser alto. Não se trata de ser radical, se trata de ser verdadeiro. E sabe o que mais? Estevão nos mostra que viver assim não é impossível. Ele não foi um super-herói da fé. Ele era humano como eu e você. A diferença? Ele foi até o fim. Ele não viveu pela aprovação das pessoas, mas pela certeza de que Cristo estava com ele. E isso bastava. Isso te desafia? Deveria, porque todos nós temos a chance de viver com mais profundidade, de mergulhar nas Escrituras, de fortalecer nossa fé, de levar o Evangelho com clareza e coragem. E para quem acha que isso é só para gente da Bíblia, fica aqui a lembrança. A igreja continua viva. E ela é feita de gente como você. O mesmo Espírito que encheu Estevão está disponível hoje. O mesmo Cristo que se levantou para recebê-lo intercede por nós. A única coisa que ele busca são corações inteiros, gente disposta a viver com propósito.
Gente disposta a amar mais o céu do que as conquistas da terra. Então, se você sentiu esse chamado aí dentro do peito, não ignore. Comece aos poucos. Leia o livro de Atos com calma. Ore antes de dormir. Converse com alguém sobre o que você crê. E aos poucos você vai perceber que está deixando de ser apenas um espectador da fé e se tornando um participante da missão. Porque o mundo precisa de mais Estevões. Pessoas comuns com uma fé extraordinária. E no fim das contas, é isso que a vida de Estevão grita. Que o verdadeiro cristão não vive para si, mas para a glória do Cordeiro. Que vale mais uma morte fiel do que uma vida confortável. Que o céu se abre para quem vive com os olhos fixos em Cristo. Agora, me diz, será que não é hora de nos levantarmos também? A história de Estevão nos confronta com uma fé inabalável. Mesmo diante da morte, ele não recuou. Não amaldiçoou, não gritou, não fugiu. Ele apenas olhou para o céu e viu Jesus de pé, pronto para recebê-lo. Que força é essa que transforma um homem comum em uma testemunha até o fim? É a força do Espírito Santo, é a convicção de que vale a pena viver e até morrer por aquilo que se crê. Estevão nos ensina que a verdade pode custar caro, mas também revela que nada é mais precioso do que ser fiel ao chamado de Deus. Se essa história falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Senhor, fortalece a minha fé como a de Estevão. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa de inspiração e se inscrever no canal para mais histórias de fé e coragem. Que o exemplo de Estevão nos encoraje a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece nos pressionar a desistir. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.